Você sabia que a última bruxa de Salem só foi absolvida em 2022? Oi, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos fazer uma maquiagem de bruxa e falar um pouco sobre as bruxas de Salem. Eu queria aproveitar essa maquiagem de bruxa para falar um pouco sobre as bruxas de Salem. Eu fui pesquisar sobre elas para entender da onde isso surgiu. Vou contar para vocês o que eu encontrei e vou deixar também os lugares da onde eu tirei tudo aqui na parte de comentários. E isso enquanto a gente faz uma maquiagem de bruxa pro Halloween. Quero fazer uma bruxa bem darkzeira. Já fica essa inspiração pro Halloween, que aí você consegue colocar uma roupa preta, fazer essa maquiagem, deixar, sei lá, o cabelo solto de prancha, ou não, ou um cabelão bem volumoso, assim. Vamos lá, e se é a sua primeira vez aqui, deixa um like no vídeo se você gostar, se inscreve no canal também, a gente tem maquiagens, a gente tem vlogs. Quero transformar esse canal do YouTube no YouTube do Velho Testamento, onde a gente fazia várias coisas. Tô fazendo uma pele com uma base que tem uma boa cobertura, que é essa aqui da Melu, e usando um pincel para atingir a máxima cobertura. Mas vamos lá, falar das bruxas de Salem. A Europa passou por uma caça às bruxas bem conhecida, né? Ali durante os séculos XVI, XVII, onde foi mais forte. E mais ou menos entre 40 e 60 mil pessoas foram condenadas nesse período. A esmagadora maioria mulheres, e tem esse gap tão grande também entre 40 mil pessoas e 60 mil pessoas pela falta de informação, mas também porque a condição financeira da pessoa, o quanto ela era marginalizada também contava. Então eu acredito, no achismo meu, às vezes as pessoas não tinham nem esse registro, sabe? Não eram nem dignas desse registro. E durante a colonização europeia para as Américas, óbvio que isso foi trazido no barco também, né? Além de várias doenças, ratos, pombos, como se não bastasse, a caça às bruxas veio para as Américas também, e na região ali de Salem. Quem povoou ali foram os colonos puritanos, que eram da igreja anglicana, que eram bem radicais, sabe? Basicamente, a igreja comandava tudo, né? Eu vou fazer um contorno bem contornado, tá? E aí, claro que bruxaria e lidar com o demônio eram considerados crimes, né? Já que quem definia as leis era a igreja. Vou com esse contorno bem pra frente, e lembrando que contorno, fundo mais frio ou neutro, porque se você usar um contorno muito quente, se você usar um bronzer, ele vai ficar bonito? Vai, mas ele não vai dar tanto a impressão de sombra no rosto. E aí o negócio das bruxas começou o seguinte: uma criança, filha de um reverendo, o reverendo Parris, eu acho, não sei se é assim que fala, mas aqui tem 2 R's, então não imagino que seja Paris. Filha do reverendo, se eu não me engano, ela tinha 9 anos, e algumas amigas dela, prima e tal, fizeram uma bola de cristal pra adivinhar o futuro. Uma bola de cristal meio primitiva, assim, com clara de ovo, água e tal. Aí meio que começaram a perguntar sobre símbolos sobre os seus futuros maridos e tal. Aí, depois dessa experiência, desse jogo do copo primitivo, elas começaram a ter alguns comportamentos estranhos. Em alguns lugares eu vi que a filha do reverendo viu um símbolo de caixão e tal, mas eu vi isso só em um lugar, então não sei te confirmar. Mas enfim, e aí elas começaram a ter alguns comportamentos estranhos, como convulsão, elas gritavam do nada, assim. Hoje em dia, olhando e pensando, é um comportamento, sei lá, de uma criança que assistiu um filme de terror, ou de uma adulta de 32 anos que assiste um filme de terror. Eu vou selar bem a minha pele e eu não vou usar iluminador, eu quero a pele bem mate, tá? E também não vou usar blush, eu quero uma coisa bem mais pálida, sabe? E vou selar a pálpebra também, porque eu quero fazer um esfumadão e aí vai facilitar muito a pálpebra já selada. Aí o reverendo chamou o médico para ver o que estava acontecendo, né? Que elas estavam tendo esses comportamentos e tal, o que estava acontecendo. Aí o médico fez o quê? CID 666, possessão. Falou que as meninas estavam possuídas, e aí por isso que elas estavam tendo esses comportamentos. Supostamente a menina tinha sido enfeitiçada. Aí quem foi, não se sabe quem foi. As meninas acusaram 3 pessoas. Por sinal, tá aí a sua oportunidade de descolorir a sobrancelha se você tem vontade. Faça pro Halloween e aí faz essa maquiagem toda escurona que dá um destaque muito bom. Vou usar um roxo agora para começar o esfumado, mas fazer com um tom de vinho também fica bem legal. Dá pra você fazer um esfumado com batom vinho e depois colocar um pouco de preto e tal. E aí as meninas acusaram essas 3 mulheres de terem enfeitiçado elas. Foi instaurado um tribunal para julgar as 3 e ver o que estava acontecendo ali. Aí o tribunal começou a acusar a Sarah Good e meio que tentou coagir ela a confessar, sabe? Que, por sinal, era muito comum.
A Sarah Good foi lá e jogou a batata quente pra Sarah Osborne. Vou usar um roxinho dessa paleta da Catherine Hill aqui pra dar mais roxo mesmo, menos cinza. Aí eu aplico no côncavo e vou dando mais esfumada. E aí a Sarah Good jogou o negócio pra Sarah Osborne e a Sarah Osborne negou. Falou, eu não. Mas a Tituba, que era a pessoa escravizada da situação, confessou. Falou que tava, sim, amando do Sete Pele. E aí tudo que eles iam perguntando, ela ia confessando. Ah, você fez isso, você fez aquilo. E ela falou, não, sim, sim. E aí o que eu acho que rolou? Agora, opinião minha novamente. Eu acho que ela viu que ela era o elo mais fraco mesmo. Que não ia rolar pra ela, que independente da resposta, ela não tinha salvação, que ela era o mais fraco. E aí ela meio que ligou o modo remédio pra doido é doido e meio, e começou a confessar tudo, e que voava de vassoura, e que não sei o que se transformava em animais. E isso tudo gerou também um imaginário popular, né? E aí as pessoas começaram a acreditar que estavam vendo esse tipo de coisa depois, né? Então, ao meu ver, na minha opinião, nesse momento, ela viu que ela era o elo mais fraco e resolveu instaurar o caos, uma loba, né? Depois disso, as três foram presas e ela conseguiu instaurar o caos. Aí começou a caça às bruxas mesmo. E como eu falei, era bem comum o tribunal tentar coagir as pessoas, né? E aí quem não confessasse ou delatasse cúmplices ia automaticamente pra forca. Olha só, colocando a sombra preta agora em toda a pálpebra móvel, um pouquinho acima, chegando aqui no côncavo, e aí vou esfumar com o mesmo pincel que eu tava esfumando roxo. Ponta do pincel e esses movimentos de vai e vem, movimentos de bolinha pra juntar uma sombra com a outra. E aí Salem criou um tribunal especial para julgar as bruxas. As acusações às vezes vinham de, sei lá, um vizinho que viu você fazendo uma coisa estranha, sabe? As pessoas que eram acusadas nunca eram consideradas inocentes. Eu tô falando pessoas, mas assim, sei lá, mais de 80% eram mulheres, né? E as condenações eram baseadas nas confissões coagidas, né, que o tribunal fazia elas confessarem, eram baseadas em boatos. Então, eu vi que a vizinha estava fazendo chá de camomila, bruxa. E eram baseadas também em, pasmem, sonhos das testemunhas. Eu sonhei que a fulaninha fazia não sei o quê. Ou seja, é um aviso de que ela é bruxa, forca nela. E para o julgamento também era considerado a reputação. Então imagina assim, você é uma mulher de uns 30, 40 anos, não é casada, não tem filhos. Ou tem filho, mas não tem marido. Ou não vai na igreja. Ou, sei lá, sabe? Tem algum comportamento que não é o padrão ali do que a igreja prega e do que a igreja diz que tem que fazer, bruxa, né? E eles também interpretavam algumas características físicas como marcas de bruxa, sabe? Por exemplo, manchas no corpo. Eu não encontrei específico quais manchas no corpo, mas eu imagino que sejam, sei lá, algumas manchas de nascença, talvez o vitiligo e arranhões. Aí eu te pergunto, e as mães de gato? Mais uma vez, uma opinião minha, eu acredito que seja meio que por aí que os gatos também começaram a ser tão associados à bruxaria, sabe? Porque se você é mãe de gato, você sabe o que acontece, né? A gente tá sempre arranhada. Se eles procuravam arranhões em mães de gato, vocês já sabem, né? Vai achar. E aí, se o arranhão era a marca da bruxa, aqui na parte de baixo eu usei lápis preto na linha d'água e na linha d'água em cima também para deixar o olho bem preenchidinho. E tô esfumando com a sombra roxa. Eu vou pegar um pincel bem fininho e eu quero fazer meio que umas veinhas saindo, sabe? Vou usar uma sombra assim mais bordô, sabe? E aí, depois desse tribunal instaurado, a primeira pessoa a ser julgada foi uma mulher chamada Bridget Bishop, que se declarou inocente e logo depois foi executada. Ela, inclusive, fala dela no Museu de Bruxaria de Salem. E não eram só mulheres adultas e pessoas adultas no geral que eram acusadas não, viu? Tem um relato de uma menina de 4 anos que foi presa e acusada porque ela atormentava e mordia as vítimas. Comportamento de uma criança de 4 anos, né? Mas ela era bruxa. E aí ela foi presa, ficou 34 semanas na prisão, 4 vezes 5, 25... 6, 24, 4 vezes 7, 28, que dá mais ou menos 8 meses e meio. Ela foi solta depois, mas a mãe dela foi executada. E a irmã dessa menina, que, pelo que eu entendi, nasceu na prisão, é o registro de pessoa mais jovem a ter
morrido na caça às bruxas. Ela nasceu, foi presa e morreu na prisão. Mas, provavelmente porque nasceu de uma suposta bruxa, né? Já que a mãe da menina foi executada. Agora vamos aos desenhos, vamos fazer as marcas de bruxa. Eu vou usar um lápis de sobrancelha que ele não é muito pigmentado, então não tem problema. Se eu errar, eu consigo tirar bem depois. Fiz um pequeno rascunho ali dos desenhos só para saber mais ou menos onde vai ficar cada coisa e vamos começar. Eu vou usar essa tinta da Color Make, que ela seca melhor, dura mais, tem mais cobertura também. E aí, o Tribunal de Caça às Bruxas em Salem terminou em 1693, totalizando aproximadamente 162 pessoas investigadas. 30 delas foram condenadas à morte e 20 foram efetivamente executadas, fora as pessoas que morreram na prisão. Só que o julgamento acabou em 1693, mas as autoridades de Massachusetts só começaram a se desculpar em 1957. Quantos anos isso dá? Não sei, 264 anos. E a última pessoa a ser inocentada da acusação de bruxa foi em 2022. Em 2017, a cidade criou um memorial com o nome das vítimas, né, que foram executadas. O memorial é no local onde aconteciam ali a maioria das execuções por enforcamento. E a maioria eram mulheres adultas, ali nos seus 30, talvez até 40 anos, se tivesse sobrevivido. Se a mulher fizesse alguma coisa que não era algo ali de padrão da igreja e tudo mais, já sabe, né? Tom, eu vou finalizar com batom vinho também. Do you believe in love? E ficou assim, nossa maquiagem de bruxona. E aí, pra finalizar, eu tava lendo uma matéria da Teen Vogue, que vai estar aqui embaixo também, onde a matéria finaliza com o seguinte parágrafo: talvez o nosso fascínio cultural pelos julgamentos venha do medo de que um dia possamos ser acusados injustamente, denunciados por sermos diferentes, rejeitados por termos opiniões ou estilo de vida diferentes. De certa forma, talvez ainda estejamos vivendo na América do século XVII. Para refletir. E é isso, amigas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de deixar um gostei aqui, se inscrever aqui no canal também. E até o próximo vídeo. Tchau!